Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão, meus queridos? Espero que bem. Pois é, pessoal, acabei de sair de uma entrevista onde eu estava lá com os meus amigos da TV Rugido. A gente fez algumas perguntas a Nelo, perguntas bem interessantes. Olha, sai daí não que eu vou revelar tudo. Tem notícias sobre DS87. Depois da vinheta a gente se fala. Então, nação, pois é, pessoal, antes de começar a falar sobre essa entrevista que eu fiz, acabei de sair dessa entrevista lá, estava com o pessoal da TV Rugido, participando de uma live onde a gente entrevistou Nelo Campos, que está concentrado lá no Rio de Janeiro, no hotel do Sport Clube do Recife, né? Está faltando horas aí para começar o jogo do Sport contra o Flamengo. Então, assim, foi uma entrevista muito bacana, mas faz o seguinte, antes de qualquer coisa, dá o velho like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É muito importante que vocês façam isso pra gente. Não vai custar nada pra vocês. Olha, faz isso agora. Dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Se você não gostar, você desfaz tudo isso aí no final do vídeo, tá? Vamos tentar equiparar aí. Tem muita gente que assiste meus vídeos. Eu tenho recebido muita gente aí dando like, muita gente se inscrevendo no canal, mas ainda é bem menor do que a quantidade de pessoas que assistem. Mas vamos tentar equiparar isso aí. Assistiu, gostou, se inscreve no canal, dá o like logo, que se não gostou depois você tira o like. Mas é muito importante pra gente, tá? Lembrando que a gente também tá no Facebook e no Instagram. Nós estamos alimentando, né, esses vídeos aqui lá nessas plataformas aí de rede social. Também temos o podcast Resenha Sport Recife, um podcast bacana, né? A gente, essa semana não conseguiu gravar podcast, mas provavelmente essa semana agora vamos gravar podcast depois do jogo do Sport também. Enfim, pra gente bater um papo aí de forma mais detalhada sobre o jogo, tá? Mas vamos falar sobre esporte? Pessoal, é o seguinte, acabei de participar de uma live super bacana. Eu já contei aqui nos vídeos, eu faço parte do projeto TV Rugido. Tá? Esse aqui é um canal que eu tenho um carinho muito grande, guardo ele, né, para as minhas opiniões, mas faço parte lá do projeto da TV Rugido. Então a gente foi e conseguiu fazer uma entrevista inédita, eu nunca vi isso, tá? Diretoria, presidente, vice-presidente, enfim, da entrevista dentro do hotel, pelo menos no esporte eu nunca prestei atenção nisso, da entrevista dentro do hotel, horas antes do jogo, falando sobre o vestiário do esporte, tá? A gente conseguiu essa entrevista, Nelo foi muito gentil com a gente. Fizemos algumas perguntas, eu fiz algumas perguntas capciosas aí para tentar descobrir algumas informações do esporte. Entre várias respostas, ele falou da questão da importância, né, de se acreditar no time. Falou sobre a questão de Thiago Neves. Thiago Neves tem sido uma peça muito importante, mas muito importante nas questões do Sport Clube do Recife hoje. Ele disse que Thiago Neves está extremamente motivado. Thiago Neves treinando 2 expedientes o tempo inteiro, muito motivado, querendo jogo, querendo fazer diferença, né? Eu que tinha mencionado a ele que Thiago Neves tinha sido tão massacrado na mídia do Sudeste, enfim, sobre a passagem que ele teve no Cruzeiro, que terminou sendo rebaixado o Cruzeiro nessa última passagem, na passagem do Grêmio, deixando a entender que ele não era um jogador de vestiário, não era um jogador que estava agregando, enfim, era jogador de vestiário lá para os amigos, mas para o clube ele era alguém que trazia malefício, né? E Nelo provou, e eu disse a Nelo que ele estava provando exatamente o contrário no esporte. Nelo teceu elogios aí a Thiago Neves, dizendo que Thiago Neves tinha sido uma peça muito importante para o esporte, tá? Lembrando também que ele chegou a falar que os atletas, assim, de forma geral, eles estão assim, bem conscientes das necessidades financeiras do esporte, e o pessoal está muito focado no time, no grupo, e entendeu, e aquela história de redução de salário. Então Nelo falou que assim, foi um gesto muito bonito da parte dos jogadores, entendendo que eles querem crescer junto com o clube, tá? Também perguntei a Nelo como é que ele, assim que ele chegou no esporte, né, como é que ele pegou o vestiário. E aí ele disse que pegou o vestiário, né, numa situação difícil, mas tinham coisas que estavam tomando uma proporção grande, mas eram simples de se resolver. Então algumas questões simples de curtas ações
que isso já modificaria o clima. Então eles foram lá, entenderam como é que estava o sistema, teve muita conversa com os jogadores, conversa para entender a necessidade dos jogadores, enfim. Essa história toda aconteceu nos vestiários assim que Nelo chegou, né? Assim que a diretoria do esporte nova assumiu, a presença do esporte nova assumiu, e aí conversou com os jogadores e começaram a entender até chegar dando uns denominadores comuns, né? E sentir que o esporte, assim, os jogadores estavam de fato, aqueles que não queriam fazer parte do projeto, terminaram saindo, mas que ficaram alguns jogadores. E Thiago Neves era um dos principais aí no sentido de comprometimento com o clube. Tá? Ele até disse que Thiago Neves chegou a treinar tanto que terminou sentindo, né, acho que foi contra o jogo do Ceará, que sentiu a panturrilha lá no aquecimento. Enfim, terminou exagerando demais até nos treinamentos, mas isso prova o quanto ele está muito afim de jogar. Falou também questão de jogadores de contratados, né? Assim, eles entendem que precisam contratar laterais, mas assim, que o esporte não vai fazer loucura financeiramente falando, né? Tanto é que jogadores do quilate de Hernanes, até porque seria ruim para explicar aos jogadores, né? Contratar jogadores mais caros aí e jogadores aí aceitando reduzir salário. Então, ele disse, olha, revelou, a Hernanes e Everton Felipe vieram o que quiseram, tá? Porque o salário que eles estão vindo realmente é um salário muito abaixo daquilo que esses jogadores merecem. Então, isso aí, por isso que não houve objeção dentro do vestiário do esporte, porque realmente, da forma que eles estavam vindo, não tinha como se opor, né? Mas aí ele falou, né, a questão da necessidade de se contratar zagueiro, goleiro. Ele explicou, só o Renzo agora teve que se afastar, vai passar 40 dias aí fazendo tratamento. Aliás, Renzo é zagueiro, mas o irmão de Maílson. Então o Sport está com 2 goleiros só na ativa. Aí precisa de um terceiro goleiro, porque assim, existem lesões, existem cartões amarelos. E infelizmente a gente está no processo de Covid ainda. Então pode ter um surto ou outro que pegue um goleiro ou outro. Enfim, o Sport precisa ter mais um goleiro. Falou da questão do zagueiro, né? Assim, que o Sport tem vários zagueiros jogando pelo lado direito, lado esquerdo. E só tem Thierry jogando pelo lado direito. Então o Sport tem que pensar com muito carinho, com os pés no chão, para não fazer nenhuma loucura. Estava marcado aqui na minha pauta de fazer uma pergunta para ele, mas essa pergunta terminou sendo feita por um membro lá do canal, falando sobre Diego Souza. E aí eu dei uma cutucada nele, até o sinal caiu, depois voltou. Enfim, eu até brinquei com ele, né? Diego Souza é tão pesado, a história de Diego Souza é tão pesada no esporte que termina a internet caindo quando se fala dele. Ele disse que entrou em contato com o Eduardo Duran e por outros assuntos, tá? E tratou de conversar algumas coisas, mas depois ele disse: Duran, você sabe que em breve a gente vai ter uma conversa, não é isso? Nelo me revelou isso. E aí o Duran começou a rir. Eduardo Duran, para quem não sabe, é o empresário Diego Souza. E ele diz: mas vocês querem e ele quer, então acho que não precisa nem ter conversa. Eu falei: não, mas aí precisamos ter uma conversa, sim. Ou seja, é bem provável que daqui para o final do ano, Diego Souza já aceite um pré-contrato, receba um pré-contrato vindo do esporte. Claro que Nelo foi bem taxativo, que disse que Diego Souza precisa fazer alguns sacrifícios aí, abrir mão de alguns rendimentos, porque a situação financeira do esporte ela não é muito favorável e vai requerer um pouco mais de sacrifício do que o normal de Diego Souza. Mas eu acho que isso aí não vai ser problema, tá? Nelo Campos revelou aí que provavelmente vai ter conversa com o Eduardo Duran por esses dias, né? Em breve deve estar recebendo uma ligação para bater um papo sobre Diego Souza. Então, pessoal, provavelmente o DS77 deve estar recebendo aí por esses dias, isso, palavras do vice-presidente de futebol do Esporte Clube do Recife. Bacana, né? Vamos torcer para que o esporte ele cada dia mais se fortaleça, né? Mantenha esse equilíbrio, porque assim isso pode ser refletido no futebol, tá? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e pelo esporte, tudo!